Lucas capítulo 4. Pleno do Espírito Santo, retornou Jesus do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde enfrentou as tentações do diabo por 40 dias. Durante todos esses dias, não comeu nada e, ao fim desse período, estava faminto. Indagou-lhe, então, o diabo: se tu és o Filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe contestou: está escrito, nem só de pão viverá o ser humano. Então, o diabo o levou a um lugar muito alto e lhe mostrou, em uma fração de tempo, todos os reinos do mundo. E lhe propôs: eu te darei todo o poder sobre eles e toda a glória destes reinos, porque me foram entregues e tenho autoridade para doá-los a quem bem entender. Portanto, se prostrado me adorares, tudo isso será teu. Contudo, Jesus lhe afirmou: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Em seguida, o diabo o levou para Jerusalém e o colocou sobre a parte mais alta do templo e o desafiou: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois, como está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te protejam. Eles te sustentarão sobre suas mãos, para que não batas com teu pé contra alguma pedra. Repreendeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E assim, tendo concluído todo o tipo de tentação, o diabo afastou-se dele até o tempo oportuno. Então, Jesus retornou para a Galileia, no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou sua fama. Ensinava nas sinagogas e, de todos, recebia manifestações de grande apreciação. Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado, e conforme seu costume, num dia de sábado, entrou na sinagoga e posicionou-se em pé para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolando-o, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista
aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Em seguida, enrolou novamente o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. E, na sinagoga, todos estavam com os olhos fixos em sua pessoa. Então, ele começou a pregar-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. E todos exclamavam maravilhas sobre ele, e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Mas questionavam entre si: não é este o filho de José? No entanto, Jesus lhes replicou: com toda a certeza citareis a mim o conhecido provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que soubemos que fizeste em Cafarnaum. E continuou a falar Jesus: realmente vos afirmo, nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. No tempo de Elias, posso lhes afirmar com certeza que havia muitas viúvas em Israel quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e grande fome ocorreu em toda a terra. Contudo, Elias não foi mandado a nenhuma delas, senão somente a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Assim também, no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Então, todos os que estavam na sinagoga foram tomados de grande raiva ao ouvirem tais palavras. E, levantando-se, expulsaram a Jesus da cidade, levando-o até o topo da colina, sobre a qual a cidade havia sido edificada, com o propósito de jogá-lo de lá, precipício abaixo. Todavia, Jesus passou por entre eles e seguiu seu caminho. Então, Jesus desceu para Cafarnaum, cidade da Galileia, e, noutro sábado, começou a ensinar o povo. E todos ficavam deslumbrados com o seu ensino, pois que sua palavra era ministrada com autoridade. Entre mentes, na sinagoga, havia um homem possesso de demônio, ou seja, de um espírito imundo, que berrou com toda a força: ah, que tu queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste destruir a nós? Sei bem quem tu és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, ordenando: fica quieto
e sai deste homem. Imediatamente, o demônio jogou o homem no chão perante todos e saiu dele sem o ferir. Todas as pessoas ficaram maravilhadas e diziam umas às outras: que palavra é esta? Pois até aos espíritos demoníacos ele dá ordens com autoridade e poder, e eles se vão. E as notícias a respeito de Jesus se espalhavam por todas as regiões vizinhas. Saindo da sinagoga, dirigiu-se Jesus à casa de Simão. A sogra de Simão estava atormentada, ardendo em febre, e rogaram a Jesus que a ajudasse de alguma forma. Estando ele em pé, próximo a ela, inclinou-se e repreendeu aquela febre, que no mesmo instante a deixou. Ela rapidamente se levantou e passou a servi-los. Ao cair da tarde, o povo trouxe à presença de Jesus todos os que tinham diversos tipos de doenças, e ele os curou, impondo suas mãos sobre cada um deles. Além disso, de várias pessoas saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, contudo, os repreendia e não permitia que se expressassem, pois sabiam que ele era o Cristo. Ao raiar do dia, Jesus foi para um lugar solitário. De outro lado, as multidões o procuravam, e assim que conseguiram chegar ao local onde ele estava, suplicaram para que não as deixasse. Contudo, ele ponderou: é necessário que eu anuncie também as boas novas do reino de Deus em outras cidades, pois precisamente para isso fui enviado. E assim prosseguia pregando pelas sinagogas da Palestina.